aqui, ao vivo, na Rádio Tropical, com o programa Sabadão Animado e o quadro Juntos e Misturados. Estamos com o psicólogo pastor Jefferson Menezes, que vamos abordar o tema hoje, solidariedade ao próximo. É um tema muito importante porque estamos juntos e misturados aqui, e essa enquete de hoje que foi feita foi justamente para que abordamos juntos e misturado aqui com o pastor psicólogo Jefferson Menezes. O tema é solidariedade ao próximo. Pastor Jefferson, qual a importância de ser solidário ao nosso próximo? Nós somos seres sociais, Jailton e caros ouvintes, e como tal nós não podemos viver sozinhos. E para viver em comunidade nós temos que nos tornarmos juntos e misturados com o próximo, sem dúvida nenhuma. Temos que ser solidários, principalmente no mundo de hoje, onde, por exemplo, refugiados que estão fugindo de guerras e ditaduras estão sendo impedidos de procurar uma vida melhor por causa da intolerância, por causa do preconceito, da xenofobia. Esse tema é de suma importância e nós temos muito que falar sobre ele. Agora, a solidariedade, ela tem que vir de coração ou por obrigação? Se ela for por obrigação, ela tem seu valor, porque vai de qualquer forma alcançar uma necessidade, atingir uma necessidade, suprir uma necessidade. Mas é claro que é sempre melhor fazer de coração, ajudar as pessoas por elas serem seres humanos que precisam de nós e que nós podemos ajudar. A Bíblia diz que aquele que ajuda ao próximo, aquele que ajuda seu irmão, está ajudando ao próprio Deus. Uma das maneiras que Jesus mais mostrou a sua humanidade foi quando ele disse que quando visitamos alguém no presídio, na prisão, nós estamos fazendo isso a ele, é ele que está lá. Quando nós vamos a um hospital e visitamos um enfermo, é a Jesus que estamos visitando. Quando ajudamos um pobre que está com necessidades de carência material, com fome, alguma coisa assim, e nós chegamos juntos, nós estamos ajudando ao próprio Deus. E a psicologia nos ensina isso. Você é maduro quando você consegue sair das suas próprias necessidades, do seu próprio eu, e a gente chama de amálgama, a gente se mistura, nós formamos um só com o outro. Então nós nos colocamos no lugar do outro, isso se chama empatia. É quando nos colocamos no lugar do outro, sofremos o que o outro sofre, sentimos o que o outro sente, e aí fica mais fácil a gente ajudar. Entende? É quando nós vencemos o egoísmo. A solidariedade é a ação de quem conseguiu vencer o egoísmo, de quem saiu de si mesmo e foi em direção ao outro. Isso é muito importante. Agora, eu vou daqui a pouco passar a pergunta para os nossos estudantes de jornalismo, que é o Micael, o Fabiano Falcão e o Ailton Lima. Mas eu quero fazer aqui a minha penúltima. Podemos ser solidários e temos que escolher as pessoas certa ou qualquer pessoa que chega à nossa porta? Não, sem dúvida, infelizmente hoje nós temos pessoas que tentam explorar a solidariedade, obter vantagens indevidas usando da boa fé das pessoas. Mas é claro que como você não sabe a quem está ajudando, não sabe das necessidades, ele vai se ajustar com Deus nessa prestação de contas aí. Cabe a você, se você pode, dê, se você pode, ajude. A Bíblia nos ensina que aquilo que a tua mão direita faz, não saiba a sua mão esquerda. Justamente para você não dizer, eu sou bonzinho, eu sou o tal porque eu gosto de ajudar. Algumas pessoas até acham que ao fazer caridade, por exemplo, você vai conseguir vantagem numa suposta segunda vida, quando a Bíblia ensina justamente o contrário. Você ajuda as pessoas, você é caridoso com as pessoas, porque Deus já foi caridoso com você nesta vida, porque Deus já te ajudou nesta vida, porque o Senhor já te abençoou nesta vida. Bom, gente, então vamos com a pergunta do estudante de jornalismo, o Fabiano Falcão, que vai fazer a pergunta agora ao nosso psicólogo Jefferson Menezes. Vamos lá. Eu quero pegar aqui embargo em relação aos refugiados que estão saindo da Síria, daqueles países que estão enfrentando guerras, e estão migrando para os países da Europa. E que os países da Europa se negam veementemente a não aceitar eles
no país. O que é que o senhor acha em relação a isso? Essa é uma filosofia reinante, Fabiano, né? Na Europa, já desde o Iluminismo, quando a gente vai para o final do século XIX, nós já vemos isso. Os europeus, de uma maneira geral, né, falando de uma forma generalizada, os europeus se sentem a raça superior, a raça ariana, a raça mais linda, mais pura, mais perfeita da humanidade. Todas as outras são inferiores, de acordo com a visão deles. E isso foi muito difundido no nazismo, quando eles fizeram realmente esse expurgo social. Os habitantes da Síria estão fugindo de uma ditadura de Bashar al-Assad, que está no poder há mais de 30 anos, e que massacra o seu povo, enriquece com o dinheiro tirado do povo, e o povo cansou disso e está fugindo da guerra civil. Porém, interessante, Fabiano, você perceber, e os queridos ouvintes, que eles não estão indo para outros países árabes, porque é sair de 6 para meia dúzia. Porque os outros países árabes são governados do mesmo jeito, por ditadores que enriquecem e que usam a religião muçulmana para perseguir as pessoas não muçulmanas. Eles entenderam que, indo para países cristãos europeus, iriam se dar melhor. Porém, infelizmente, os governos e líderes dessas nações, como Hungria, como a própria Alemanha, não é? A Itália e outros, estão fechando suas fronteiras. Interessante foi a postura da primeira-ministra alemã, Angela Merkel, que disse que o povo alemão tem que ser generoso com esses que ajudaram a construir a Alemanha, porque de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha arrasada, quem ajudou a construir aquele país foram os turcos. Hoje a Alemanha tem cerca de 5 milhões de turcos vivendo lá. E os turcos são muçulmanos. Portanto, ela disse, nós podemos receber 500 mil de sírios. O Brasil, Dilma Rousseff, disse que pode receber até 30 mil sírios. Os Estados Unidos, Obama disse que pode receber até 24 mil sírios. Então, essa palavra de Angela Merkel começou a quebrar as barreiras, entende? E graças a Deus por isso. É a mesma situação dos nordestinos em São Paulo. Quem ajudou a construir e levantar essa potência brasileira, que é o estado de São Paulo, sobretudo a cidade de São Paulo, foram os nordestinos. Porém, quando chega em campanha política, os nordestinos são vilipendiados em sua honra, são massacrados nos Facebook da vida, são colocados como a rameira do Brasil, porque votam em determinada candidata ou determinado partido, dizendo que são burros, que são movidos pelo Bolsa Família, alienados, que comem pão com mortadela, mas foram esses nordestinos que construíram São Paulo. E hoje, os paulistas, considerados paulistas da gema, da nata, não aceitam os nordestinos lá. A mesma coisa a Europa. Só que, assim como a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, reconheceu a importância humanitária, de solidariedade, de receber essas pessoas, mas também econômica, porque a população europeia está encolhendo por conta da taxa de natalidade, que é muito baixa. Os casais europeus não querem ter mais do que um filho. E aí vai chegar um momento que essa população vai envelhecer e não vai ter mais força de trabalho. Quem é que vai trazer a força de trabalho? São os imigrantes. Por isso que é importante a Europa recebê-los e o Brasil também. Bom, então nesse momento vamos com mais uma pergunta do nosso querido Ailton Alves, que também é estudante de jornalismo, e vai fazer aí mais uma pergunta para o nosso psicólogo Jefferson Menezes, e eu encerro com a última pergunta. Boa tarde, senhor Jefferson. A Fabiano falou a questão dos países europeus, né, que alguns não querem receber, mas tem inclusive alguns países que professam a mesma religião, né, e que têm condições de receber, mas também não querem receber, não oferece nenhum apoio, que é em relação aos Emirados Árabes, né, que tem toda a condição de receber, né, e também até agora não se manifestou em relação a isso. Qual seria a melhor solução? Bom, primeiro aí você tem duas questões, Ailton. Primeiro você tem que honrar o nome que você tem. Ailton Alves é o mesmo nome do pastor presidente da Assembleia de Deus de Pernambuco, Ailton José Alves, né? Um homem de Deus, homem íntegro, um homem que eu admiro muito. Apesar de eu ser da Igreja Batista, ele sendo da Igreja Assembleia, mas
como diz o nosso irmão Jailton, nós estamos juntos e misturados no Evangelho. Agora, não cortando o seu assunto, existe uma rivalidade entre as igrejas, e por quê, pastor? Igreja tal é melhor do que a tal, a igreja tal tem a doutrina melhor do que a tal. Como é que o senhor vê essa postura dentro das igrejas, seja ela católica, evangélica, espírita, enfim? Nós somos um só povo. Por que essa desigualdade? Eu vou lhe dizer agora, nós somos um só povo. Para Deus só há uma igreja. As denominações são invenções humanas. Para Deus, o Criador de todos nós, só há um só povo, o povo dele, o povo de Deus. Aqueles que professam o seu nome, aqueles que creem, né, em Jesus, são chamados de cristãos. Há diferenças doutrinárias que, infelizmente, ao longo dos séculos deram-se ênfase a essas diferenças. E houve essa divisão das igrejas. Mas graças a Deus que hoje os pastores estão se reunindo, os pastores estão se unindo, e com a união dos pastores as igrejas também se unirão. Até o próprio Papa está se unindo. Até o próprio Papa Francisco já tem outra discussão. Ele não diz mais que a igreja católica é a única e verdadeira igreja. Ele diz que é a primeira igreja. Você entende? Então nós estamos conversando para evoluir. Né? Isso não acontece na religião muçulmana. Na religião muçulmana há um egoísmo muito grande e uma intolerância religiosa muito grande. É interessante isso. Quando os muçulmanos dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Kuwait e de outras nações ricas, né, que nadam em petróleo, não querem receber os sírios, porque os sírios são xiitas e eles são sunitas, porque os sírios são pobres e eles são ricos, vivem andando de Mercedes, então eles não querem. Quer dizer que nesse ponto aí não existe solidariedade não nenhuma. Existe nenhuma. Não existe nenhuma. Eles não querem dividir a riqueza porque os países árabes são pequenos, em geral. Tirando o Egito, tirando a Líbia, tirando o Irã, né? Mas são riquíssimos. Então, Bahrein, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, República Árabe Unida, são todos países pequenos, mas com muito dinheiro. Então eles não querem dividir isso com os sírios, que são muçulmanos, mas são pobres, com os libaneses, que são muçulmanos, mas são pobres, entende? Então, enquanto o Brasil recebeu os sírios e libaneses. Tanto é verdade que o hospital mais famoso de São Paulo é sírio-libanês, pela comunidade que veio no século XIX. Foi respondido já a pergunta do Ailton Alves. Bom, gente, então o programa aqui, Sabadão Animado, teve o prazer de receber aqui, muito pouco tempo, são 2 horas de programa para fazer muita coisa, né? Porque vamos receber aqui o grupo Chinelo Rasgado. Isso. E eu quero agradecer já ao pastor psicólogo Jefferson Menezes por estar aqui nesse quadro Acolhimento PE, que todos os sábados abordamos um tema maravilhoso. E o tema de hoje foi solidariedade. Obrigado também ao Fabiano Falcão e o Ailton Alves. Obrigado, viu, pastor? Deixe suas considerações finais e chame todo mundo aí para participar. Pronto, aí eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Tropical FM com o Jailton, com vocês ouvintes. Pedir desculpas por esses 2 sábados, mas algumas coisas aconteceram na família da minha esposa, óbitos e tudo, e nós tivemos que resolver. Mas também aquele compromisso que nós temos de todo sábado estar aqui, esse compromisso está de pé. E pedir que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Estamos esperando vocês na Igreja Batista Memorial Esperança, em Água Fria. Fica na rua João Zé da Luna 872, perto do mercado, na rua da feira, na rua da leiteria, todo mundo em Água Fria conhece. Nós temos culto de 7h30 da noite, todos os domingos. Nas terças-feiras e segundas estamos com reuniões nos lares. E eu tô de falta, né? E na quinta-feira temos o culto das mulheres com a minha esposa, a missionária Riva. Todos estão convidados. Bom, eu quero que o senhor mande aí um forte abraço para o Moacir Lopes, que ele está em São Paulo nesse momento. Ele me fez uma pergunta aqui, mas infelizmente vai ficar para a próxima, viu, Moacir? Porque o quadro aqui com o pastor psicólogo Jefferson Menezes acabou agora. Deixa só um alô para o Moacir Lopes. Moacir Lopes, um grande abraço. Apresentador, um grande apresentador lá de São Paulo. Deus abençoe você. Nós estaremos juntos e misturados, como diz o nosso amigo Jailton, e responderemos a sua pergunta sempre que possível, viu? Deus lhe abençoe. Então, um forte abraço, até lá.